A PEC paralela foi criada para agilizar a tramitação da reforma da Previdência no Congresso. Nela foram incluídas emendas que demandariam mais tempo de discussão. Uma emenda à Constituição só pode ser sancionada depois que as duas casas derem o aval para a mesma proposta. Assim, se os senadores modificassem o conteúdo do texto base, ela teria que voltar para a Câmara. A maneira encontrada para não atrasar o andamento do texto aprovado pela Câmara foi a criação da PEC paralela. O Senado manteve a sua capacidade de negociar, de debater, de questionar. Uma fatia interessante das senadoras e dos senadores resolveram promover ainda ajustes e querendo fazer as devidas modificações que eles achavam necessárias. Essa dificuldade de contexto em torno de um texto único gerou aquilo que a gente chama de possibilidade de cindir a PEC. Naquilo que os senadores e as senadoras acharam que era razoavelmente consensual, que tinha uma maioria para aprovar isso, e aquilo que não fosse consensual, aquilo que não fosse objeto dessa maioria, seria tratada numa PEC paralela. Por isso, a PEC paralela surgiu. A PEC paralela já passou pelo primeiro turno. O texto foi analisado pelos senadores durante 5 sessões aqui no plenário da Casa. Ao todo, os parlamentares apresentaram 189 emendas à proposta. Em seguida, o texto vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois de aprovado pela CCJ, volta para análise em plenário em mais 3 sessões. Se aprovada, a PEC paralela é enviada para discussão na Câmara dos Deputados. O senador Tasso Gereissati será o relator da PEC paralela. A proposta, que é considerada uma segunda fase da reforma, traz alterações como a criação de novas receitas para a Previdência, a oneração de agroexportadores e entidades filantrópicas, a inclusão de estados e municípios, mudanças na pensão por morte. Também prevê a reabertura por mais 6 meses do prazo para que servidores públicos deixem o regime próprio de previdência e migrem para o INSS e um sistema complementar. Quem fizer a opção pode ganhar um adicional que leva em conta o que já contribuiu para o regime próprio de serviço público, o benefício especial. Se aprovada, de acordo com o relator, a economia seria de mais de 1 trilhão na próxima década. O parlamentar explicou a cobrança da previdência dos funcionários de empresas agroexportadoras. Estou cobrando que as empresas exportadoras, as grandes empresas exportadoras, paguem a previdência, não é que paguem imposto. Paguem a previdência dos seus funcionários. Se eles não pagarem, você vai pagar, ela vai pagar, ela está pagando por eles. É justo? O cientista político não prevê que a PEC paralela seja apreciada rapidamente. Ele explica que quando a proposta entrar na pauta da Câmara dos Deputados, vai enfrentar dificuldades de entendimento dos parlamentares, principalmente em relação à incorporação de estados e municípios. Ainda há uma incerteza nisso. Muitos deputados, muitas deputadas reclamam de falta de negociação com os governadores, principalmente, e não há uma certeza, uma acolhida muito certa se este texto vai ser não apenas debatido e votado ainda nesse semestre, por conta dessas incertezas. Ainda mais, nós sabemos que na PEC paralela não existe só apenas essa questão de estados e municípios. Existem outros assuntos que não foram pacificados aqui no Senado e que vão ser objeto de nova deliberação na Câmara dos Deputados.